A aula de hoje é sobre verbos de ligação e predicativo do sujeito. Para começar, gurizada, vamos relembrar a função dos verbos. Os verbos, eles podem indicar ação, os alunos correm no recreio. O verbo pode indicar estado em que o sujeito se encontra, os alunos estão felizes com a volta às aulas, então o verbo estão está ligando a característica felizes ao sujeito, os alunos, certo? Muito bem. Os alunos andam tristes com o término das aulas, ó, o verbo andar aqui, ligando a característica triste ao sujeito, os alunos, certo? E pode indicar também o fenômeno da natureza. Choveu na tarde de hoje, relampejou na tarde de hoje e assim por diante. Respondam as seguintes perguntas. Aqui, dois enunciados, certo? Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. O meu verbo aqui está em destaque, em amarelo. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Qual é o sujeito da forma verbal era? Então, é o meu primeiro enunciado aqui que eu tenho que identificar o sujeito. Bom, por que a pergunta diz qual é o sujeito da forma verbal era? Porque verbo e sujeito, eles fazem uma concordância verbal, um concorda com o outro. E quem entrega o sujeito na oração é o verbo. O verbo é aquele cara, o X9, entrega. Bom, vamos perguntar para o verbo qual é o sujeito neste primeiro enunciado aqui, para o verbo era. Quem não era uma garota supersticiosa, tá? Porque está perguntando qual é o sujeito da forma verbal era. Aqui, ó, é este verbo, somente este verbo que eu vou perguntar. Quem é que não era uma garota supersticiosa? Eu. Tá aqui a resposta. Eu, né? Eu não era uma garota supersticiosa. Então, qual é o sujeito da forma verbal? Era eu. O que se afirma sobre esse sujeito? Relembrando, a afirmação dada sobre o sujeito é o meu predicado, que nós já vimos, né? Bom, a informação que eu tenho a respeito do sujeito eu, a informação que eu tenho a respeito do sujeito eu, é que não era uma garota supersticiosa. Relembrando, o não aqui é um advérbio de negação. Lembre-se quando a gente aprendeu os advérbios. Afirma-se, portanto, que não era uma garota supersticiosa. Está aqui o meu predicado. Então, o que se afirma sobre o sujeito é o predicado. Muito bem. Qual é a alternativa correta a respeito das formas verbais destacadas nesse trecho? Ó,
Quando eu falo nesse trecho, tá, gurizada, eu estou falando desses dois aqui, certo? Tá? Essa pergunta faz referência a esses dois. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto e continuo o texto, por isso a gente tem esta informação, né? Quando o texto tem uma continuidade, mas não foi escrito. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Nesses dois enunciados, eu estou dizendo que existem ações realizadas pelo sujeito. Eu não era uma garota supersticiosa. O verbo era aqui, ele está indicando uma ação praticada pelo sujeito eu. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu pior. Bom, analisando o verbo destacado aqui, que é o estava. Eu estou dizendo que está tendo uma ação realizada pelo sujeito ela. O verbo aqui está indicando uma ação realizada pelo sujeito ela? Ou está ligando uma característica certa ao sujeito ela? Está ligando uma característica, portanto, não é letra A. Próxima alternativa, letra B. Estabelece uma ligação entre os sujeitos e o que se informa sobre eles. Está estabelecendo uma ligação, ó, da informação sobre o sujeito. Eu estou dizendo que ela estava certa. Eu estou dizendo que eu não era uma garota supersticiosa. Tudo nos indica que é essa alternativa. Vamos ver qual é a outra alternativa, a letra C? Indicam fenômenos da natureza? Nem pensar. Ninguém está dizendo que tem algum fenômeno da natureza aí. Então, a minha alternativa correta é a letra B. O verbo está aqui com a função de ligar o sujeito, né, com a informação que está sendo dada sobre ele. Vamos agora aprender essas duas denominações aqui, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Pois bem, ela estava certa, mas infelizmente aconteceu pior. Nós vimos no slide anterior que quem estava certa é ela, portanto, ela é o meu sujeito, tá? Muito bem. O meu verbo aqui, que também nós vimos no slide anterior, o verbo estava, ele está ligando a informação sobre o sujeito, né? Está ligando a informação ao sujeito. Tá aqui. Tá fazendo a ligação. E outra coisa, gente, quando eu digo ela estava certa, ela estava feliz, ela estava confiante, eu estou dando uma característica ao sujeito. Como é que ela estava certa, feliz, confiante, alegre? Se vocês ficarem na dúvida se é uma característica, substituam, né, por uma outra palavra. Por exemplo, o adjetivo feliz, alegre, triste, brabo, né? Então, aqui, ó, eu estou dando uma característica. Ela estava certa, ela estava, como é que eu vou te dizer, confiante. Então, aqui eu tenho o verbo fazendo essa ligação da característica certa ao sujeito ela. Quando eu tenho um verbo fazendo uma ligação da característica para o sujeito, quando ele está ligando, nós chamamos este verbo aqui de verbo de ligação, certo? Ele está cumprindo essa função de ligar a característica ao sujeito.
E esta característica que eu dou ao sujeito, que está aqui, ó, essa característica que eu dou ao sujeito, eu vou pintar ela aqui, ela é chamada, vou botar outra cor aqui, para destacar do verbo de ligação. Ela é chamada de predicativo do sujeito. Ou seja, essa característica tem como nome predicativo do sujeito. Então, o verbo que faz a ligação da característica ao sujeito chama-se verbo de ligação. Não é um verbo que está indicando uma ação do sujeito. Não, é um verbo que está ligando uma característica ao sujeito. E o nome desta característica chama-se predicativo do sujeito, esta característica dada ao sujeito. Então, o que eu acabei de falar, o verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Todo predicado construído com verbo de ligação contém predicativo do sujeito. Porque nós já vimos nas aulas anteriores que a informação dada sobre o sujeito é o meu predicado, né? E que eu falei no slide anterior e escrevi no ladinho o predicado. Então, todo predicado construído com verbo de ligação contém o predicativo do sujeito, que nada mais é a característica dada ao sujeito. Então, o predicativo do sujeito é o termo da oração que dá uma característica ao sujeito. Muito bem. E quem liga o sujeito à sua característica, que é o predicativo do sujeito, é o verbo de ligação. Olha o outro enunciado que nós já tínhamos visto. Eu não era uma garota supersticiosa. Quem não era uma garota supersticiosa? Eu. Está aqui o meu sujeito. Muito bem. E o meu verbo. Este verbo aqui, o verbo era, ele está o quê? Ligando uma característica ao sujeito. Qual é essa característica? Uma garota supersticiosa. O verbo, neste caso aqui, não está cumprindo nenhuma ação, mas sim ligando uma característica desse sujeito, dizendo: eu não era uma garota supersticiosa. Uma garota supersticiosa é a característica. Lembrando que o não aqui, gurizada, é um advérbio de negação. Esta característica dada ao sujeito chama-se predicativo do sujeito. Nas nossas aulas de sujeito e predicado e tipos de sujeito, vocês identificaram o núcleo do sujeito, que nada mais é aquela palavrinha mais importante que, se eu retirá-la da frase, do enunciado, da oração, ela vai perder o sentido. Pois saiba que nos predicados também existem núcleos. Aqui, a menina brinca na gangorra. Vocês concordam comigo que o verbo brinca, né? O verbo brincar, que aqui está indicando a terceira pessoa do singular, né? Ela brinca. Ele está indicando uma ação praticada pelo sujeito, a menina. A menina brinca na gangorra. Então,
o verbo aqui não é verbo de ligação, porque na gangorra é o local que ela está brincando, Não está dando nenhuma característica, não está dizendo que ela está feliz, que ela está alegre, que ela está triste, que ela está pensativa. Não, está dizendo que ela está praticando a ação de brincar em qual local? Na gangorra. E o sujeito, a menina. Muito bem, né? Bom, a palavrinha, no caso mais importante aqui do núcleo do sujeito é menina, certo? Porque se eu tirar ela da oração, se eu tirar a menina da oração, perde o sentido, né, gurizada? Daí fica a brinca na gangorra. Muito bem, isso a gente já sabe, né? Identificar o núcleo do sujeito. Agora a gente tem que identificar o núcleo do predicado. Então, a menina é o sujeito, brinca na gangorra é o predicado. É a informação dada sobre o sujeito. Tudo isso nós já estudamos. Vocês estão craques. Seguinte, aqui que é a nova matéria. Uma, né, das informações desta nova matéria sobre verbos de ligação e predicativo do sujeito. Quando eu tenho verbo indicando ação, como no caso aqui, brincar na gangorra, o núcleo do predicado, a informação mais importante do predicado é o verbo. Portanto, brinca é o núcleo do predicado desta frase aqui. Certo? Quando eu tenho um verbo de ação, o núcleo do predicado é o verbo. Seguinte, outra frase. A menina é feliz. Eu acho que ela até ganhou o Big Brother Brasil, né? Porque ela tá tão feliz. Olha só, a menina é feliz. Eu tenho o verbo aqui, é, né? Quem é que é feliz? A menina é o meu sujeito. E feliz não é uma característica que ela se encontra, um estado que ela se encontra, que ela está feliz? É. Ó, a carinha de felicidade dela aqui, ó, ganhou o Big Brother Brasil, tá milionária. O meu sujeito é a menina, é feliz é o predicado. Muito bem. O verbo é indica a característica de ser feliz do sujeito a menina. Portanto, é verbo de ligação. Tá? Tá aqui, ó. Ele tá fazendo essa ligação aqui. E a característica feliz é o meu predicativo do sujeito, que nós podemos identificá-lo sem problema nenhum como PS. Quando isso acontece, quando eu tenho um verbo de ligação e não um verbo indicando ação, o meu núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. No predicado, que existe um verbo de ação, o meu núcleo é o verbo. Num predicado onde eu tenho um verbo de ligação, o meu núcleo é o predicativo do sujeito, que nada mais é a característica, a qualidade, o estado, o adjetivo que eu estou dando ao meu sujeito. Como o nosso foco da aula de hoje é verbos de ligação e predicativo do sujeito, uma informação bem importante que vocês precisam saber sobre os verbos de ligação, que eles podem expressar diferentes condições do sujeito.
que são condições? Diferentes estados que o sujeito se encontra. Por exemplo, aqui eu tenho várias frases, né? Porque o que é uma frase? É aquela que tem sentido completo. No caso, todas são frases verbais. E também posso chamá-las de oração. Aqui, todas elas têm a mesma informação. Estudantes e cansados. Todas têm as mesmas informações. O que muda em todas elas é a forma verbal. É isso que muda. Quando eu leio a seguinte informação numa frase, os estudantes ficaram cansados. Bom, eu sei que são verbos de ligação porque estão ligando uma característica ao sujeito. Ó. Cansados os estudantes. Todos aqui são verbos de ligação, porque eu tenho o meu sujeito, os estudantes e a característica que esses sujeitos se encontram que estão cansados. Muito bem. Quando eu digo que os estudantes ficaram cansados, esse meu verbo de ligação ele está expressando que seguinte condição desse sujeito? Uma mudança de estado. Os estudantes ficaram cansados. Ou seja, se eles ficaram cansados, parte do pressuposto que até então eles não estavam cansados. Então, esse verbo de ligação, ele está expressando uma mudança de estado. Os estudantes, lá pelas tantas, ficaram cansados. Os estudantes pareciam cansados. O que este verbo ele está expressando de condição desse sujeito? Estado aparente. Os estudantes pareciam cansados, um estado aparente. Naquele momento, eles pareciam cansados. Os estudantes estão cansados. Vocês estão vendo? Quando eu informo que os estudantes estão cansados, não tem nada a ver com pareciam cansados ou ficaram cansados. Eu estou dizendo que é um estado temporário. Os estudantes estão cansados. Os estudantes são cansados, um estado permanente. Olha aqui bem essa diferença. Ó. Os estudantes estão cansados, é o estado temporário. Eles estão naquele momento, ó, os estudantes naquele momento estão cansados. Naquele dia, naquela aula, estão cansados. Agora, quando eu falo os estudantes são cansados, eu estou dizendo que em qualquer momento da vida deles, eles estão cansados, seja na aula, seja fazendo exercício, eles vivem em estado permanente de estar cansado. Agora, quando eu falo os estudantes continuam cansados, eu estou dando uma continuidade daquele estado. Tá? Eles continuam cansados, eles ainda não deixaram de estar cansados. Então, essas são as condições, as diversas formas de expressar as condições do sujeito que os verbos de ligação nos informam. Os principais verbos de ligação são os verbos ser, estar, ficar, andar, parecer, continuar, virar. Esses são os principais. Mas eu estou falando isso não é para vocês ficarem com aquela decoreba. Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, continuar, ficar, andar, virar. Não. Vocês têm que analisar o contexto todo que está naquela frase, naquela oração, naquele enunciado da tirinha, onde eu vou pedir para vocês identificarem o sujeito, o predicado. Vocês têm que olhar o todo. O estudo da nossa língua portuguesa não é uma ciência
exata, não é a matemática, 2 mais 2 é igual a 4. É a área das humanas, pertence à área das linguagens, então vocês têm que analisar o todo. Vamos comparar, então, as frases da esquerda com as da direita, para vocês verem que não é na decoreba que se aprende português. Você anda muito a pé. Vamos, continuem o trabalho. Coluna da direita. Marta anda feliz. Sônia continua doente. Eu tenho o verbo andar e continuar na primeira e na segunda coluna. Atenção! Dependendo do seu significado na frase, algum dos verbos acima, que eu falei que são os principais verbos de ligação, ser, estar, parecer, andar, continuar, ficar, virar, podem não ser verbos de ligação. Muita atenção. Por exemplo, aqui vamos ver as frases da coluna da esquerda. Você anda muito a pé. Quando eu faço essa pergunta, você anda muito a pé? Eu quero saber se tu pratica com frequência a ação de andar a pé, em vez de andar a pé. Vamos, continuem o trabalho. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, vamos lá, gurizada, comecem a fazer, né? A praticar, a continuar a prática do trabalho. Então, nessas frases, os verbos andar e continuar não são verbos de ligação, pois descrevem ações. Ó. Andar a pé é uma ação, não é uma característica. Continuar o trabalho é uma ação, não é uma característica. Então, quando as formas verbais, outra informação importante, expressam ações dos sujeitos e não uma mudança de estado, aqui ó, ações do sujeito. Ações do sujeito e não uma mudança de estado, são chamados, portanto, de verbos significativos. É outra informação nova para vocês nesta aula de hoje. Vamos ver agora as frases da direita. Marta anda feliz. Sônia continua doente. Feliz é uma característica, um estado em que se encontra Marta? E esse verbo andar não está aqui no meio? Ó, ligando a característica. Marta continua doente. Doente não é uma característica que ela se encontra, um estado que ela se encontra, que ela está doente. E o verbo não está ligando, ó, a característica ao sujeito. Portanto, nessas frases, sim, os verbos andar e continuar são verbos de ligação, pois indicam o estado dos sujeitos. Primeiro sujeito está feliz, segundo sujeito está doente. Muita atenção, cuidado no pega-ratão. Isso é para vocês verem que língua portuguesa não é decoreba.